a gente tem tecnologia desenvolvida que é extremamente relevante e é única do Brasil, e que levou o Brasil a esse lugar de protagonismo, mas a gente ainda tem uma parte importante desses fornecedores, principalmente quando a gente vai para o campo, que trabalham com uma tecnologia pior, mais atrasada ou com falta de sofisticação na própria gestão. Então tem espaço para melhorar muito, mas por outro lado a gente tem muita coisa que é muito baseada em tecnologia bastante avançada e é um diferencial competitivo importante. Pessoal do Papo, hoje presença ilustre do Marcos Quinas, CEO da Dash. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Dario? Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo que eu tenho certeza vai ser uma delícia. Que bom, cara. Primeiro, obrigado aí por você estar junto conosco. Acho que vai ser um papo bem interessante aqui, como eu já estava te falando anteriormente. Cara, quero estudar um pouco o seu negócio. E aí, Marcos, preciso logo de início que você contextualize a Dash para todo mundo, para a galera entender o que vocês fazem. Cara, a Dash é uma empresa interessante. É uma jovem empresa de 70 anos. Então, esse final de ano a gente completa em dezembro 70 anos de existência, mas são 70 anos de muita criatividade, muita energia, de muita construção. E com 70 anos a gente se sente como uma jovem senhora de 18 anos pronta para conquistar o mundo. E a Dash nasceu então desse encontro de duas pessoas que tinham uma vontade grande de construir as coisas e aí começaram já no espírito que caracteriza a história da empresa, que é o espírito de parceria. Elas se uniram porque elas entenderam que juntas elas conseguiriam construir alguma coisa que era muito maior do que cada uma delas podia fazer separadamente, né? Que foram o seu Franz Quinas e o seu Anton Kratchmer, que se encontraram lá em dezembro de 1952 em São Paulo. A última vez que eles tinham se encontrado antes disso tinha sido na Europa, uns 5 anos antes. E aí, nesse encontro casual e de uma série de bate-papos, muito no estilo que a gente está fazendo aqui, mas provavelmente regada a uma boa cerveja na época, começou essa vontade de construir alguma coisa nova num país que era novo para eles. Cara, muito legal. E hoje, o que a Dash de fato entrega para o consumidor final? Basicamente, quais são suas linhas de produtos? O que você consegue entregar para o consumidor final? A Dash é uma empresa que é focada principalmente no negócio de servir outras empresas. Então, uma empresa B2B, que fornece ingredientes e insumos para outras empresas fazerem os produtos delas. E aí, dentro disso, a gente atende 3 grandes indústrias, né? A indústria da saúde, a indústria da alimentação e a indústria da nutrição animal. Na indústria da saúde, a gente faz aquilo que hoje todo mundo sabe o que é, mas que até 2 anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar. O tal do IFA, né? O insumo farmacêutico ativo, que é o coração do remédio. Dentro dessa linha de IFAs, a gente faz produtos como a heparina, que é um anticoagulante sanguíneo, que foi super usado até no combate ao Covid. A gente faz sulfato de condroitina, que é para artrite e artrose, né? Então, para melhorar os problemas de lubrificação de cartilagem. A gente faz fios de sutura cirúrgica, quando você vai sofrer uma operação e precisa de um fio que vai fazer uma costura interna e depois vai ser absorvido pelo próprio corpo. A gente faz meios de cultura para crescimento e multiplicação celular, que são usados na pesquisa de todos os medicamentos, na produção de vacinas e novas tecnologias de tratamento de doença. E aí na parte de alimentação já é uma linha um pouco diferente, são ingredientes para fazer a formulação de alimentos, principalmente na parte de carne e leite. Deixa eu te dar uns exemplos. A gente ajuda as empresas, né, então as grandes empresas a lançarem novos produtos. Então a gente analisa as matérias-primas que eles têm e a gente entra com uma parte de sabor, textura, conservação,
que permita esse produto ser lançado. Então, o lançamento de uma mortadela para o mercado do Nordeste, né? Quais são as matérias-primas que uma empresa como a BRF vai ter, ou que a Seara dispõe sobrando em alguma unidade? Como é que a gente transforma isso num produto que tem um apelo de consumo, de sabor, textura, tamanho, hábito de consumo de uma empresa, da população do Pernambuco, por exemplo, frente à população do Ceará. E essas pequenas diferenças são a nossa especialidade. Então a gente entra com o serviço de formulação, com os ingredientes para fazer essa formulação, e até pouco tempo atrás a gente entrava também com, quando o produto era um embutido, né, um salsichão, um salame, alguma coisa assim, com a pele desse embutido. Além disso, a gente faz ainda corantes naturais, né? O principal deles é o corante de urucum. Urucum é uma semente da Amazônia, que tem uma cor vermelha muito forte, e essa cor vermelha alaranjada ela é usada para diversos produtos alimentícios, porque é um corante que vem diretamente da natureza. E com isso ele não tem nenhuma das desvantagens dos corantes artificiais. Entendendo um pouquinho sobre isso, queria te fazer um questionamento, até para entender o teu modelo. Hoje você tem como ativo fazendas, terras, você mesmo produz isso? Ou na verdade você só finaliza? Como é que é teu modo de produção, para entender um pouquinho mais? A tua sede hoje, o principal é Brasil, né? Nossas operações estão hoje principalmente concentradas no Brasil. A gente está hoje no Brasil e no Paraguai. Mas o nosso modelo é transformar produtos de origem animal em produtos de alto valor agregado para as indústrias de saúde, alimentação e nutrição animal. Então, o que a gente vai fazer é comprar e recolher essas matérias-primas de origem animal e vegetal, onde quer que elas estejam, fazer o desenvolvimento de como capturar essa matéria-prima, transportar essa matéria-prima até as nossas plantas, onde a gente vai transformá-las num produto final de alto valor agregado. E aí sim distribuir esse produto para outras indústrias, para que elas façam a produção dos seus produtos finais. Então o nosso negócio, na verdade, está em pegar aquilo que a natureza oferece de melhor para nós, transformar num produto que ajude a construção de outros produtos dos nossos clientes. Boa. Mas aí, para entender essa parte de ativos, eu gosto muito de entender como é que estão as empresas de hoje, principalmente porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa mais nova frente aí de food tech, mas segura aí para também esquentar a galera escutar até o final. Mas dentro hoje da tua dinâmica, você tem o ativo além de a terra, você faz a produção, ou hoje você está mais focado em indústria e transformação? Não, a gente compra essas matérias-primas de terceiros, né, com quem a gente faz parcerias de longo prazo, e a gente transforma. Então, nossos ativos são as fábricas. Boa. Em cada um dos negócios, em lugares diferentes, tentando otimizar uma coisa que para nós é muito importante, que é a qualidade dessa matéria-prima, por serem produtos de origem natural, né, a gente quer preservar o máximo da potência dessa matéria-prima. Então a gente tem fábricas espalhadas de acordo com onde essa matéria-prima está disponível, para a gente fazer uma coleta eficiente, né? Então a gente tem uma grande capacidade logística também para coletar essas matérias-primas no Brasil e na América do Sul inteira, para levar para nossas fábricas, que são aí sim os nossos ativos principais, onde a gente faz a transformação dessas matérias-primas em produtos acabados. E você foi uma pauta bem interessante para aqui, para o Papo de Seu, porque a gente, apesar de ser muita transformação, vocês serem indústria, vocês acabam atuando com fornecedores que no final são a grande força aqui do Brasil, que é o agro, que vocês atuam com bovinos, e isso pra gente é muito relevante, porque eu queria trazer alguém que desse uma visão muito de mercado nesse sentido. E aí, já embalando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é esse setor, sabe? Porque
aqui no Papo de CEO, a gente tem uma altíssima concentração de indústrias de serviços, finances, e agora a gente começou a capilarizar para outros setores de agronegócio, não especificamente exatamente, né, o setor que você atua, mas de uma maneira geral a gente vem conversando muito com esses tipos de business e a galera vem perguntando pra gente um pouco sobre isso, né? E é um setor muito complexo no Brasil, ao mesmo tempo que é muito promissor, né? E aí, eu obviamente já vou embalar na outra pergunta, que é o mercado exterior, porque o que a gente escuta muito hoje desse tipo de segmento, principalmente o teu tipo de produto, é que é melhor vender para fora do que para dentro. Não sei se a gente vai desmistificar isso aqui ou não, mas queria entender um pouco o segmento, como é que você vê esse segmento, se é um segmento que oscila muito, se você pudesse dar um briefing para a gente conseguir contextualizar o setor, que eu acho que é bem legal, e depois eu queria já perguntar sobre essa dinâmica de importação e exportação. Então vamos começar com o setor, né? O setor agro no Brasil é uma potência, né? A gente começou a ver nesses últimos anos uma exposição maior aí na mídia, da gente falando um pouco dos slogans do tipo agro é pop, né? Tentando mostrar a potência do Brasil, mas às vezes a gente não se dá conta, né, de quão forte o Brasil é no mundo agro, no cenário mundial, né? O Brasil é o maior produtor e exportador de diversos produtos, né? Então, se a gente pegar suco de laranja, café, soja, carne bovina, hoje até carne suína, frango, né? O Brasil é líder ou está entre os 3 maiores do mundo em todos esses produtos. Então, é uma capacitação que a gente tem aqui internamente que é realmente fantástica. É uma indústria que é muito desenvolvida aqui no Brasil, que tem muita tecnologia, que vem se desenvolvendo numa velocidade muito grande desde os anos 70 aqui no Brasil. E o resultado de todo esse trabalho foi um esforço conjunto de indústria, governo, pesquisa e desenvolvimento, tanto público quanto privado, levou o Brasil a conquistar esse lugar especial no mundo agro internacional. Então, a indústria do agro no Brasil é realmente um case de sucesso dos maiores que a gente tem como país, onde efetivamente a gente conseguiu, com políticas de longo prazo, ir desenvolvendo uma vantagem competitiva em relação a outros países, explorando o que a gente já tinha, que eram os recursos naturais que a gente tem disponíveis aí, né? Que sejam ele terra, sol, água, né? Espaço mesmo, e uma conjuntura de fatores que permite a gente construir uma indústria como essa. Mas te digo claramente, falando da Dest dentro desse contexto, né? O fato de a gente estar no Brasil é absolutamente crítico para o sucesso que a gente teve ao longo do tempo, e é um sucesso que aí casa com a segunda parte da tua pergunta, que é o sucesso internacional, porque os nossos negócios, eles são negócios que são muito especialistas, e por serem muito especialistas, eles têm uma dinâmica internacional. Então, o nosso concorrente não necessariamente ele está aqui do nosso lado. Ele pode estar aqui do nosso lado, como ele pode estar na China, como ele pode estar nos Estados Unidos, como ele pode estar na Europa ou na Ásia. A gente tem concorrentes em todos os negócios aqui do lado, do mesmo jeito que a gente tem concorrentes no resto do mundo inteiro. E a gente se bate com eles de uma forma produtiva aqui dentro, para vender aqui dentro, ou para vender lá fora. E indo para a última parte da tua pergunta, né? Se é melhor ou pior vender aqui dentro ou vender para fora, eu acho que o importante é você fazer os dois, né? Porque você não pode estar só focado no seu mercado local para você não conseguir ter a noção exata de quão bom você é internacionalmente. Então, eu penso que se você tem a capacidade de competir internacionalmente, é muito interessante, porque te dá uma visão muito mais ampla de onde é que estão os teus pontos fortes e onde é que estão os teus pontos por desenvolver. Boa. Uma coisa que é interessante,
ver esse mercado agro que é muito consolidado no Brasil. Mas uma dúvida que sempre me paira a cabeça, eu já tive contato com o mercado nesse sentido, ainda que não é o principal tipo de serviço, né, de prestação de serviço que a gente acaba pegando aqui. A gente não tem uma absurda atuação em agro, mas a gente tem alguns clientes desse setor. E uma coisa que a gente percebe é que, cara, é muito forte, né? O Brasil ele tem tudo para se dar bem nesse setor, porque o nosso ambiente nos propicia isso, né? O Brasil ele é muito rico, né? Como você disse, a terra, a água, tudo aqui põe no chão, nasce. Então isso acaba ajudando muito que a gente se torne uma potência, né? Porque o próprio país em si, né, acaba ajudando. Mas uma coisa que a gente começa a perceber é que, tirando as grandes empresas que conseguiram se consolidar, que são poucas, né, dentro do mercado, a gente vive um mercado que ainda é muito, como eu posso dizer, é muito pouco desenvolvido, né? Ele ainda não é 100% profissionalizado. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque é um volume muito grande de empresas, né? De, por exemplo, fornecedores, fazendas, dos mais diversos, que não são profissionalizados, mas que tem na mão uma bazuca, né? Porque produz, consegue entregar, se fizer melhor, se otimizar, vai bem. E aí não dá para deixar de falar, inclusive, que tem até um pouco do gancho que eu acho que acabou existindo um pouco na história da Dash, que as empresas no exterior que acabam atuando nesse segmento acabam se profissionalizando tecnologicamente e viram uma chave. Hoje tem países no exterior que tem uma produção, em termos de produtividade, muito próxima da gente, só não é tão boa porque realmente a terra é muito boa aqui, né? Mas conseguiram, através de tecnologia, ir melhor. E, assim, posso estar errado, você me diz se eu estou errado ou não, mas dá pra ver que na história da Dash vocês acabaram começando de uma forma e embutiram muita tecnologia para realmente despontar e viram que a transformação vocês conseguem agregar muito mais valor. Tô errado ou não? Não, é bem isso mesmo. Então, falando da indústria como um todo, né, eu acho que existem, olhando a cadeia de suprimento, né, desde lá do campo até o produto acabado, existem lugares onde você tem muita tecnologia. E existem elos da cadeia onde você tem a tecnologia disponível, mas ela não está necessariamente tão aplicada. Ou ela está diferentemente aplicada dependendo de quem é o player que você está olhando. Então, eu acho que, por um lado, a gente tem tecnologia desenvolvida que é extremamente relevante e é única do Brasil, e que levou o Brasil a esse lugar de protagonismo, mas a gente ainda tem uma parte importante desses fornecedores, principalmente quando a gente vai para o campo, que trabalham com uma tecnologia pior, mais atrasada ou com falta de sofisticação na própria gestão. Então tem espaço para melhorar muito, mas por outro lado a gente tem muita coisa que é muito, muito baseada em tecnologia bastante avançada e é um diferencial competitivo importante. O que eu acho que sim, casa completamente com esse teu discurso, é que o desenvolvimento dessa tecnologia é crítico para você vencer, não só nesse espaço, mas em qualquer negócio relacionado ao mundo agro, né? E a nossa trajetória é muito marcada por desenvolvimento de tecnologias totalmente diferentes para resolver problemas bastante comuns fora do Brasil. E a solução que a gente achou dentro do Brasil foi aplicando um olhar que era muito diferente, ou às vezes até mesmo o contrário daquele que era exercido por empresas lá fora, para buscar uma vantagem em relação a essas empresas que tinham uma tecnologia já estabelecida lá fora. Então vou dar um exemplo bem prático, né? A gente foi durante muitos anos líder mundial na venda de envoltórios naturais, né? Na pele do embutido, da salsicha, do salame, né? Que é a pele que segura a carne, o salsichão, o salame italiano. E todo o processo de produção desse produto, ele era baseado numa tecnologia já muito antiga de você ir buscar a matéria-prima, levar para a fábrica, limpar e processar lá dentro da fábrica.
E a gente olhou dentro do Brasil e viu que o gado que tinha no Centro-Oeste, que era o que mais crescia, né, indo de São Paulo lá para o Mato Grosso, Goiás e começando a subir, era um gado indiano que era completamente diferente do gado que tinha na Argentina, que tinha no Rio Grande do Sul e que tinha na Europa e nos Estados Unidos. E esse gado tinha uma característica que é a própria característica da carne, né, uma carne mais magra com pouca gordura. E assim era com a tripa, que era um envoltório natural que vai servir da pele do embutido. E a gente ficou pensando e desenvolvendo processos para justamente fortalecer essa característica diferente do produto, que era um produto mais leve, com menos corpo, com menos gordura. Então a gente falou, como é que a gente transforma o que é uma fraqueza do ponto de vista do mercado em uma força do produto? E aí a gente foi atrás de justamente potencializar as características. Então a gente fez um produto que é ultra limpo, transparente e sem gordura nenhuma. E para isso, o que a gente teve que fazer? Inverter o processo. Então, se tinha todo o processo que era buscar a matéria-prima, levar para a fábrica e trabalhar, o processo que a gente desenvolveu foi de trabalhar isso juntamente com o abate. Então, o animal era abatido e a gente já trabalhava a matéria-prima dentro do próprio frigorífico, numa sala ao lado, já com produto ultra fresco para tirar toda a gordura e fazer um produto que era totalmente diferente do que o resto do mundo fazia. E depois de uns 20 anos insistindo que esse produto é melhor, a gente conseguiu convencer o mercado mundial de que o produto que a gente fazia no Brasil de um jeito completamente oposto ao que era feito no resto do mundo inteiro, era um produto que tinha as melhores características para fazer o melhor salame italiano do mundo, para fazer o melhor salsichão na Suíça, e onde a gente tinha um market share de 80% a 90% desse produto lá dentro, exportando a partir do Brasil. Então, acho que é essa mentalidade de ter um olhar que é diferente do que o óbvio, né? Mas se focar na solução de um problema, na criação de uma solução em que você valorize aquilo que você tem, em vez de tentar corrigindo aquilo que você não tem, é o que trouxe para a gente, sempre no desenvolvimento da tecnologia, essa abordagem diferente e que acabou sendo vencedora ao longo do tempo. Pô, legal, cara. Pô, depoimento muito legal, viu, Marcos? Achei bem interessante, é legal ver como é que as coisas vão se desdobrando e esses empreendedores aqui brasileiros conseguindo realmente despontar no mercado internacional, porque a gente precisa muito disso, né, cara? Eu acredito que o que mais falta para o Brasil, além de vários outros pontos, é conseguir ter uma posição muito forte perante o mundo, né? Tem muita empresa que já conseguiu isso e eu acho que a gente ainda tem muito espaço, porque realmente o Brasil, na minha humilde opinião, sou suspeito porque óbvio sou brasileiro, mas na minha humilde opinião, cara, a massa crítica aqui é muito boa, cara. O brasileiro é sensacional. Eu concordo com você totalmente. A gente tem algumas características que são, assim, campeãs, né? A gente tem essa capacidade de ser criativo, de inovar, de ter um olhar diferente e eu acho que aí casa com o começo da nossa conversa, né? Quando você começa a levar o teu olhar não só para dentro do Brasil, mas também para fora, aí eu acho que você consegue ter o melhor dos dois mundos, que é pegar aquilo que você tem de bom e conseguir olhar aquilo que você também não tem e tomar essa decisão, se você quer trabalhar naquilo que te falta ou naquilo que você tem de melhor, né? O nosso caminho foi trabalhar naquilo que a gente tem de melhor e de potencializar não só a característica dos produtos que a gente tinha aqui, mas aquilo que a gente tinha de melhor como brasileiro. E a partir disso construir produtos e negócios de sucesso tanto dentro do Brasil como lá fora. Mas eu acho que o segredo está em você querer fazer os dois bem feitos, né? Que é você ter o teu mercado, que é um mercado super importante, o mercado brasileiro, né? Um mercado grande, que é exigente. A gente acha que não, mas a gente é exigente num monte de produto e serviço que a gente consome, super avançado, né? Você falou tanto de serviço, fintech, mercado financeiro, pô, a gente tem uma tecnologia que e um nível de demanda que é extremamente alto. Se olhando para outros países, eu morei em vários outros países e
A maior saudade que eu tenho, a gente sempre ri, né, que lidar com banco, fazer serviço financeiro é uma dor de cabeça, mas no Brasil é muito mais fácil do que qualquer outro lugar do mundo. E a gente tem que ter orgulho, sim, do que a gente faz bem, e a gente tem espaço também, por outro lado, de ter mais cases de sucesso como esse. E eu acho que a gente tem que fazer isso olhando para o que a gente tem de bom, mas olhando também lá fora para aquilo que a gente pode agregar para o resto do mundo. E a gente tem o que contribuir, sem dúvida. Pô, muito legal, cara. E uma coisa também que eu ia também aprofundar com você em relação à Dash, falando mais sobre o seu business, é que eu achei muito interessante a capacidade de capilaridade que vocês têm. Vocês têm bastante frente, assim, né? Vocês atuam com a parte de health, de food, de animal nutrition, então quer dizer, vocês conseguiram expandir bem. Hoje a estrutura de vocês é uma holding, várias empresas, é isso? Ou vocês já consolidaram tudo no negócio? Como é que tá aí? A gente foi ao longo do tempo, a gente fez o caminho que eu citei lá no começo, de fazer muita parceria, tanto para o desenvolvimento de tecnologia como para o desenvolvimento de mercados. Então, historicamente, a gente foi formando várias empresas e dentro dessas empresas a gente tinha sociedade mesmo com empresas estrangeiras. Então, a gente teve sociedades de 20 a 40 anos com diversas empresas, são sempre visão de muito longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa importante que às vezes a gente se esquece, né? A gente, ainda mais no mundo de hoje, a gente quer construir tudo muito rápido, né? E quase que instantaneamente ter lá o seu unicórnio construído. Mas eu acho que tem um contraponto a isso, que é você fazer as coisas rapidamente, mas com um olhar de longo prazo. E esse olhar de longo prazo sempre norteou a gente de que você consegue extrair mais quando você trabalha pensando que você vai estar junto com aquela pessoa, com aquela organização por muito tempo. Porque aí você cria uma confiança e cria uma parceria onde cada um dá o melhor de si para construir alguma coisa mais rapidamente e que seja superior àquilo que você conseguiria fazer sozinho. Então, a gente construiu esses negócios todos através de parcerias com outras empresas. E aí, quando chegou em 2009, a gente decidiu que a gente ia reavaliar um pouco os negócios que a gente tinha e partir para uma fase diferente do negócio, que era profissionalizar a gestão, melhorar a governança e preparar a empresa para um outro ciclo de crescimento, retomando esse desenvolvimento de tecnologia que a gente teve ao longo da história, mas que foi sendo perdido no início dos anos 2000. E aí é nesse momento onde a gente começa a fazer algumas mudanças. A gente começa a tirar os sócios externos e mesmo os sócios minoritários que não estavam unidos em torno dessa visão de voltar a crescer e desenvolver tecnologia nova e começa a simplificar a nossa estrutura. Então a gente faz uma holding, aí debaixo dessas holdings tinham empresas que tinham as participações nas outras empresas. A gente, primeira mensagem, passa todas as empresas para baixo da holding como empresas irmãs. A mensagem aí era: todos os negócios são igualmente importantes. O que vai definir o rumo desses negócios é a capacidade deles de crescer e gerar resultado sustentável ao longo do tempo. E aí a gente começa a tomar decisões de alocação de recursos nos projetos de desenvolvimento de tecnologia e de crescimento que estão muito mais alinhadas à capacidade de cada um dos negócios gerarem retornos e serem negócios vencedores ao longo do tempo. Diferente de antes, onde cada negócio acabava ficando com seus próprios recursos, né? E lutava ferozmente por defender aquele negócio e o dinheiro que tinha gerado para ser investido no próprio negócio. Então a gente passa a ser um tipo de um clube de várias empresas juntas que passa a ser uma organização mesmo. E essa organização começa a enxergar como é que ela pode ser vencedora através dos seus negócios, e não mais como um colegiado de vários indivíduos, né? Mas sim como um time mesmo. E é nesse momento que nasce a Dest, o nome vem justamente dessa convocação para todas as empresas se unirem em torno de um projeto único, que era o projeto de fazer uma empresa grande e forte. E nesse momento a gente começa depois a incorporar as empresas uma dentro das outras,
tanto para ter mais economia de escala, como para ter mais foco, como para ter também uma questão de eficiência tributária, que no Brasil é super importante, né? O fato da gente exportar muito gera, dentro de alguns negócios, muito créditos de impostos que eu acabo não conseguindo recuperar. E o fato da gente ter negócios que estão dentro do Brasil, eles consomem esses impostos. Então, a forma como a gente se organiza também é importante para liberar recursos esses que a gente acabou investindo através dessa eficiência tributária em mais pesquisa e desenvolvimento, né? E foi o que a gente fez nos últimos 5 anos, onde a gente chegou na melhor estrutura, que são 2 empresas operacionais que detêm todos os negócios e estão debaixo de uma holding. E a partir daí a gente passa a operar efetivamente como uma empresa só, uma cabeça só, um jeito só de gerir, e muito focada, de novo, no desenvolvimento de mercado e desenvolvimento de tecnologia para crescer. Cara, sensacional, aula de governança aqui, cara, muito bom. É bom trazer esse conteúdo, cara. Pô, gostei mesmo. Assim, a galera gosta de escutar isso, e a gente tem aqui como nosso público, Marcos, dois tipos de perfis. O perfil que é o empreendedor que está começando, e a gente tem um perfil do profissional que já está bem mais à frente, do executivo, que já está mais ali bem posicionado, que gosta de trocar esse tipo de ideia. Então, muito bom você trazer essa visão bem de dentro aí de alguém que já passou por um processo de governança robusto. Nessas 2 empresas, agora bem por curiosidade mesmo, você falou que tem várias empresas. Aí nessas 2 empresas, elas têm participação ou, na verdade, você passou as unidades de negócio para essas empresas e eles atuam por 2 CNPJs? Ou as 2 têm mais participações em mais CNPJs? Não, hoje é o cenário que você descreveu, que a gente passou todas as unidades de negócio para dentro desses 2 CNPJs. Para dentro dos 2 CNPJs. E aí, através de uma configuração que não necessariamente, como em outros lugares do mundo provavelmente seriam, né, que você teria uma divisão dentro de um negócio, de um CNPJ, e outra dentro do mesmo CNPJ, e uma terceira no outra. Elas estão muito mais aglutinadas pela dinâmica de geração e consumo de crédito de impostos. É meio estranho. Então, do ponto de vista de gestão, a gente não enxerga através dos CNPJs que a gente tem, né? O CNPJ é só os contadores e o pessoal do fiscal que está olhando. A gente enxerga através das divisões, das 3 divisões que a gente tem, que são uma divisão de extração, que é onde a gente pega matérias-primas em volumes muito grandes e a gente vai extrair uma molécula só lá no final. Então, é o exemplo da heparina, do sulfato de condroitina, do meio de cultura para crescimento celular. Aí a gente tem uma outra divisão, que é a divisão onde a geração de valor é feita através da transformação do produto por pessoas. Então, ainda não tem uma pessoa que faz uma parte crítica de transformação do processo, onde não tem capacidade de mecanizar isso. Ou seja, o ser humano ainda é a melhor máquina para fazer isso. Esses negócios eram os negócios de envoltórios naturais, que a gente está praticamente saindo agora, negócio de petiscos para cães, os fios cirúrgicos ainda tem uma parte do processo que é extremamente manual, e onde o ser humano é o que faz a grande transformação, a grande mágica no produto. E depois uma terceira divisão, que é a divisão de combinações sinérgicas, onde a gente pega todos esses ingredientes diferentes, nossos ou de terceiros, e a gente faz as formulações para produtos alimentícios, né? Então, da onde saem os ingredientes para soluções de ingredientes e desenvolvimento de produtos de carne, de leite, a linha de plant-based, né? de produtos à base de proteínas vegetais, onde a gente tenta extrair sinergias a mais do que o próprio produto ou a tecnologia isoladamente consegue fornecer, onde a gente combina tecnologias para gerar uma sinergia ainda maior do que o valor da tecnologia isolada. E aí, eu achei muito sensacional essa sua visão de também agora investir nessas questões de plant-based, né? Porque você, de uma maneira geral, a gente enxerga muito com o bovino, né? Até pela sua trajetória, mas agora você vem
trazendo outro tipo de área que até pode parecer um ruído, mas tem muito sentido, né? Porque o carnívoro, ou melhor, os consumidores de produtos que podem vir de origem bovina, não só para alimentos, né? A gente não pode se reduzir a esse tipo de pensamento, mas aquela origem proteica pode vir de várias outras frentes e vocês estão querendo, basicamente, entrar nesse mercado, que é um mercado extremamente promissor, né? Nos Estados Unidos já vem crescendo bastante, aqui no Brasil ainda está um pouco incipiente. Como é que está o mercado até? Antes de explicar sobre o teu setor, como é que está o mercado de plant-based aqui no Brasil? O mercado de plant-based, ele teve um crescimento acelerado e depois deu uma diminuída de velocidade. E, na nossa opinião, isso se deve a alguns fatores que é justamente o que a gente está tentando resolver. Porque quem é o consumidor, né, de plant-based? Então, o mercado de plant-based ele partiu de um centro de muitas poucas pessoas, né, mas que tinham uma preocupação muito grande com o bem-estar animal. Então, eram produtos que eram para evitar o sofrimento animal. Sim. O fato do animal ser criado e abatido, né, no final da sua vida para servir de alimento. E aí era principalmente o pessoal mais vegano que tinha essa preocupação, vegano preocupado com o bem-estar animal. Depois veio, então era o que era bom pro animal, né? E aí você tinha produtos que eram baseados em proteína vegetal e que eram produtos muito ruins, né? Então aí veio uma segunda fase que era expandir esse mercado e fazer um produto melhor a partir disso. Então era um produto que era bom para o animal, mas bom para o consumidor também, né? Que fosse um produto que fosse gostoso de ser consumido. E depois que a fase que a gente está vivendo agora, e por isso que vem esse potencial, né, se fala tanto do potencial desse segmento, que é aquilo que é bom para o planeta, né? Então não é só bom para o animal, não é só bom para o consumidor, mas é bom para o planeta todo, para todos nós, né? E aí muda um pouco o enfoque do problema que você está tentando resolver. E o que muda especificamente? Na nossa visão, o produto tem que ser saudável, ele tem que ser gostoso e ele tem que ser sustentável. Então ele tem que sustentável no sentido de consumir menos recursos para gerar uma alimentação que seja nutritiva e boa para o consumidor. E o que a gente observa no mercado, e eu acho que esse é um dos fatores limitantes do mercado, é que as pessoas tentam resolver um ou outro problema específico, né? Então você vai lá e tenta fazer um produto que é plant-based extremamente saudável. Ele é muito saudável, só que ele não é gostoso de ser consumido. Ele tem falta de sabor, ou ele é muito seco, ou ele os produtos entre si são parecidos, que ele não tem diferenciação. E aí depois você vai para uma outra ponta que o produto tem que ser super gostoso. Aí ele é gostoso, só que ele não é saudável. Ele tem muita gordura, ele tem muito sal, né? E você pega alguns produtos plant-based e você vai olhar a tabela nutricional atrás e para nós que somos especialistas nisso, a gente fica chocado de que alguém tenha coragem de colocar um produto que é tão ruim para a sua saúde e tentar vender aquilo como uma coisa saudável, porque não é saudável. É pior do que o produto que às vezes ele está tentando substituir. E para nós não precisa ter essa troca, né? Para nós ele tem que ser saudável e ele tem que ser gostoso junto. E essas coisas podem coexistir, mas para isso você precisa de desenvolvimento em tecnologia e você precisa entender que é a tecnologia que vai fazer essa ponte entre o que é saudável e aquilo que é gostoso e que possa ser sustentável no longo prazo. E como é que você está... só a questão do custo, né? Que também é importante e também é uma barreira para esse mercado. Porque aí as pessoas também tendem a buscar uma solução que seja tecnicamente muito boa, mas que limita o mercado que pode ser atingido. E eu acho que uma coisa que o Brasil tem de bom na indústria de alimentos, e aí quando a gente fala na indústria da carne, voltando um pouco, fazendo aquele link, né, do mercado agro com o mercado de alimentos processados, né, o Brasil faz produtos derivados de proteína animal, por exemplo, que são muito, muito bons pelo custo que eles têm. Então, assim, é muita tecnologia embarcada e tecnologia que é positiva.
Não é tecnologia no mau sentido de fazer um produto que é uma enganação. É um produto que é bom e é altamente nutritivo considerando o custo. Você pega o mesmo produto no mesmo custo em outros países comparados, como a Rússia, e você vai ter um produto que é muito pior. Nutricionalmente muito mais fraco, com muito mais conservante, com muito menos proteína, com mais gordura, com mais sal. E o Brasil tem produtos muito, muito bons. A gente tem que levar essa mentalidade de produtos bons e baratos para o lado do plant-based também. E é por isso que a gente se sente habilitado ou gabaritado para participar desse mercado. Porque a gente vem de uma indústria, que é a indústria de produtos de carne, que é muito competitiva e que é muito focada em entregar um bom produto a um preço muito competitivo. E é partindo dessa mentalidade que a gente foi desenvolver os nossos produtos plant-based, que são saudáveis, que são gostosos de consumir e que são competitivos em preço. E aí, como você está resolvendo essa equação? Porque essa é a grande questão aqui, né? O que a Dash conseguiu visualizar para resolver esse tipo de problemática? Porque, vou ser muito sincero, o que você relatou aí é muito verdade. Não me julguem, mas assim, eu adoro um ótimo filé mignon. Mas estou muito aberto a provar outras coisas. Eu sou aberto. A minha mulher, menos, mas ela também não come tanta carne. Mas assim, eu sou extremamente carnívoro, eu adoro carne. Só que eu sou muito aberto para provar novas experiências. Eu até tento, mas assim, ou é muito nutritivo e eu como aquilo para fazer uma composição nutricional, né? Ou eu como... Eu já comi, teve uma vez que eu gostei de uma comida, era, se me falha a memória, era algum tipo de hambúrguer, alguma coisa nesse sentido. Eu fui ver e, putz, tava pior do que antes. E realmente, o que você disse, me veio à memória essas questões, e eu vejo que é um grande empecilho para você conquistar a grande massa, né? Eu, particularmente, acho super legal, mas acho difícil incluir na minha rotina nutricional esse tipo de coisa, porque eu não me chama tanta atenção. Eu acho que o valor nutricional me pega um pouco, mas eu acredito que dentro de uma escala de consumo relevante, é uma agulha no palheiro, né? Tudo bem, eu não sou o cliente-alvo também, né? Vamos combinar. Mas eu vejo que o plant-based poderia ter um veículo de massa, e eu acho que essa equação que você acabou de falar é o maior impeditivo. E vocês estão conseguindo resolver isso? Como é que tá a estratégia aí para esse novo tipo de segmento, que é o que vocês estão investindo? Eu acho que parte primeiro do conceito, né? Então, existem duas formas de pensar, né? Uma é você dizer quem é o consumidor mais favorável, e eu vou tentar atender esse, e a gente tenta ser simples, partindo para o objetivo mais difícil. Porque o cara que eu quero converter é quem? É você, que não é o consumidor tradicional. Porque se eu fizer um produto que é bom para você, eu já conquistei todos os outros consumidores que estão mais propícios a consumirem esse produto. Então, nosso objetivo é sempre fazer para o consumidor que vai ser o mais exigente. Porque ao atingir esse consumidor, cada vez que eu chego mais perto de trazer essa alternativa de dieta para um consumidor como você, eu estou trazendo vários outros já antes de você que vão estar satisfeitos com aquilo que a gente está desenvolvendo. Parece contraintuitivo, mas eu acho que é justamente essa forma contraintuitiva de ver e de se colocar objetivos que são muito difíceis de serem atingidos, que levam a gente a conseguir desenvolver tecnologia e produtos que são excepcionais. E a nossa abordagem tem sido exatamente essa. Então, um termo que você usou que eu achei bem legal, eu li até no artigo, se não me falha a memória, na Forbes, que vocês saíram, que é o flexitarianismo. Eu achei muito legal isso, né? Que é um pouco isso que você está dizendo, né? De abranger todo mundo. Então, ou seja, o nosso produto, primeiro que ele é inclusivo, ele é para todo mundo mesmo. A gente não faz julgamento porque a gente não acredita nisso, julgamento de valor, se é o que você
descreveu como a tua dieta e que é bem parecida com a minha, se ela é melhor ou pior do que de alguém que quer consumir menos carne ou de alguém que não quer consumir carne. Eu acho que a gente tem diversidade suficiente ali para cada um poder escolher o seu caminho. O que tem que ter é oferta de produto para que cada um possa viver nesse caminho com satisfação e com prazer de viver. Isso colocado, a gente partiu então para essa categoria que é o flexitariano, que é falando bem assim, de um jeito bem simples, é que nem o motor flex do carro, né? Vai com gasolina, vai com álcool. Então é o cara que come Sim. carne, mas que está aberto a experimentar outras alternativas, tanto nutricionalmente, quanto de sabor, quanto experimentar coisas novas, e que não é dogmático em relação a eu só como carne ou eu nunca mais vou comer carne, né? A pessoa que tem justamente essa flexibilidade, porque essa pessoa, primeiro, é um público maior e é um público que vem crescendo cada vez mais, então as pessoas podem gostar de consumir carne, mas por diversas razões, sejam aquelas que eu mencionei, né, de bem-estar animal, seja pela sustentabilidade, desmatamento, efeito estufa, seja por saúde, seja por questão de alguma crença, quer consumir um pouco menos carne. Agora, ela não quer abrir mão da experiência de ter um produto que seja gostoso e que satisfaça não só o seu apetite, mas também a sua vontade de ter uma experiência prazerosa. E a carne nisso tem um papel muito de satisfação, né? Quem gosta de comer carne deriva um prazer imenso em consumir carne. Então, os nossos produtos, eles são o que a gente chama de análogos à carne, né? Eles imitam produtos feitos de carne e tem aquela mesma sensação e aquele mesmo prazer de você consumir um produto com o mesmo perfil de sabor, com a mesma alegria, mas com um perfil nutricional diferente, mas igualmente saudável e tentando neutralizar alguns dos pontos negativos. Então, a nossa abordagem é muito em cima disso, de ir atrás do flexitariano, que é aquele que tem uma dieta mais variada e que, por isso mesmo, vai escolher melhor os seus produtos, né? Então, é mais difícil, mas é uma categoria também maior e leva a gente a buscar produtos que sejam muito bons. E desbravar um setor que é como você disse, né? Pega todo mundo, mas é mais complexo, né? É um público mais exigente, né? Porque ele tem muita possibilidade. Sim. É mais difícil e é difícil de fazer a penetração no mercado. Então, a gente estava falando, né? Qual é que é o estado do negócio. É um negócio que cresce rapidamente, mas ainda é muito pequeno, né? Ele é concentrado ainda em cidades maiores, né? Onde você tem uma capacidade, mais informação, onde você tem pessoas mais esclarecidas que estão buscando uma diversificação de dieta, que tenham algum poder de consumo para ir atrás, para ter a escolha, né, do que consumir. E aí a gente não pode deixar de olhar e entender que uma grande parte do Brasil não tem essa opção que a gente está discutindo aqui, né? E não vai ter por algum tempo, e para esses não é um produto e eles não compõem um mercado que é atingível pelo menos por alguns bons anos, né? Eu diria que pelo menos por uma década, até a gente ter uma evolução das tecnologias e para uma segunda e terceira geração desses produtos que está começando agora, mas que ainda carece de qualidade e carece de custo, mesmo por não ter escala, né? E aí a gente está comparando produtos que são feitos em escala muito grande, que tem uma economia de escala nos custos, que permite a eles serem muito mais competitivos do que esses produtos que ainda são produzidos em escalas muito pequenas e que, portanto, têm custos de produção mais altos por serem volumes pequenos mesmo. Então, a gente tem que quebrar essa equação ovo-galinha para isso ter sucesso, né? Como é que eu faço um produto que é
atrativo para o consumidor, ao mesmo tempo que ele é competitivo do ponto de vista de preço, para que ele gere essa experimentação, para que ele possa crescer e cada vez mais ser mais barato para ser consumido. É difícil, parece fácil, mas não é fácil não. Não, imagino que seja muito difícil. E o interessante é que nesse segmento você também está pensando, você vai atuar B2B, mas você também vai atuar B2B2C, a gente vai poder te achar nas gôndolas. Essa é a tua estratégia. Essa é uma grande discussão, né? E aí a gente está tomando um pouco o caminho de startup, né? De não pré-julgar muito e achar que a gente sempre tem as respostas, né? Porque eu acho que essa é um pouco a diferença do modelo de gestão mais tradicional para o modelo de gestão mais ágil, mais ligado com o mundo de hoje, né? Mais rápido. Que em vez de ter todas as respostas, o mais importante é você fazer as perguntas certas, né? E testar, né? Então levantar aquilo que você acha que pode funcionar, colocar para rodar, aprender com aquilo e redesenhar e partir. Então, em vez de dizer, não, o jeito certo é B2B com nossos clientes tradicionais, ou o jeito certo é ir através do food service, né? Vender para hotéis, redes de restaurante, etc. Ou o jeito certo é colocar na gôndola, né? A gente está fazendo várias iniciativas em paralelo, onde a gente está testando a penetração que a gente consegue ter no mercado com cada uma delas. Mas, junto com isso, o que a gente mais quer é divulgar o conceito de que o produto plant-based pode ser gostoso, pode ser saudável e pode ser economicamente atrativo, né? Essa é a maior mensagem que a gente quer levar para o mercado como um todo. E aí isso pode ser através dos nossos produtos diretamente, pode ser também através das soluções de ingredientes que a gente desenvolveu para ajudar outras empresas a fazerem produtos plant-based bons. A gente não tem a arrogância de dizer que o nosso produto vai ser o único produto vencedor. A gente acha que a gente tem tecnologias que são interessantes e que a gente embarcou no produto até no começo para poder exemplificar para os nossos clientes, falando, olha, esse é um hambúrguer bom vegetal, né? Esse é um nugget bom. Porque ficava aquela discussão, né? Não, eu preciso custo, eu preciso de sabor, eu preciso de ser um produto mais saudável. E a gente falou, não, você pode ter tudo isso. E aí eles falam, não tem, porque a gente experimenta todos e não tem. E aí a gente ficava nessa discussão teórica. E aí o que a gente fez foi ir para a prática de fazer o produto nós mesmos para poder mostrar, ó, esse é um hambúrguer gostoso vegetal. Isso aqui é que você devia estar buscando de fazer. E aí nós estamos indo para a distribuição disso no B2B, no B2B2C, para experimentar e também para provar, né, para as outras empresas de que tem melhoria para ser feita nos produtos deles. Pô, muito bom, Marcos. Manda aqui para casa, eu quero provar, pô. Opa, vamos fazer assim. Quero ver. Pode deixar. Legal. Cara, muito interessante, assim, a história. E o último ponto, antes da gente finalizar, que tá acabando o nosso tempo, mas o último ponto que eu gosto de abordar também é que eu pude perceber que a sua empresa é uma empresa, de certa forma, familiar, né? Como é que é hoje essa estrutura? Ela ainda é familiar? Ela nasceu familiar? Mas durante o tempo, como é que ficou isso? Você hoje se não me falha a memória, a terceira geração. Perfeito. Isso. Então a empresa é ainda de controle familiar, é uma empresa fechada, que é detida por duas famílias, cada uma tem 50%. Então é um casamento. Tá? Que legal, cara. Como foi lá há 50, 70 anos atrás? A gente voltou exatamente no final pro começo da história, né? A gente teve um monte de outros sócios que entraram e saíram ao longo do tempo e nesse último processo de reorganização, e a gente voltou para a configuração original com uma diferença, né? Hoje a gente está na terceira geração, então a gente tem a segunda e a terceira geração participando nessa gestão. O que mudou é que hoje a gente também é uma empresa profissionalizada. Então isso quer dizer o que na prática, né? Que a maior parte dos sócios que eram ativos no negócio, eles foram parar no conselho de administração. E dentro do conselho eles ajudam a discutir e a desenhar a estratégia da empresa para o futuro e acompanhar a execução da estratégia no mês a mês, no trimestre a trimestre. Por outro lado, a gestão
ela é feita por pessoas que são altamente capacitadas para isso. E elas poderiam ser da família, como poderiam não ser. E a gente foi escolhendo e tendo esse debate entre os sócios e depois no conselho, onde a gente definiu quem tinha o perfil para atuar em que posição. E no final do jogo, né, ao longo do tempo, a gente foi profissionalizando a gestão, profissionalizando a governança, e as famílias hoje estão envolvidas nos 3 níveis, né? Elas estão como sócias, que é a instância superior, elas estão como conselheiros, mas a gente tem conselheiros independentes também, que ajudam a quebrar o nosso viés interno e trazem um olhar diferente para aquilo que a gente quer fazer e como a gente vai fazer isso. E a gente tem um monte de gestores hoje profissionais que estão tocando a operação, né? E nisso a gente é bastante pluralista. A gente tem, né, na nossa diretoria, 50% é composto de mulheres, 50% é composto de homens, e não tem nenhuma questão de acreditar que uma coisa é melhor do que outra. A gente acredita de que pessoas que pensam de maneiras diferentes vão ajudar a trazer uma capacidade de ter um debate mais profundo e mais diferente sobre quais são as opções para resolver determinados problemas. E é isso que permite a gente a ter uma criatividade superior e levar a inovação e tecnologia. Então hoje, né, eu sou CEO, eu faço parte de uma das famílias, eu sou o último que está na operação da família hoje, dentro da configuração que a gente definiu, né? Os outros diretores são todos de mercado. No conselho a gente tem gente de família e gente de mercado, e na parte societária a gente tem as 2 famílias hoje que são sócias, e a gente está inclusive discutindo como é que a gente vai dar o próximo passo de crescimento. Então nos últimos 5 anos a gente mudou muito o perfil o peso dos negócios. A gente era uma empresa mais voltada à alimentação, hoje a gente é uma empresa mais voltada à saúde do que à alimentação. O negócio de saúde já é maior do que o negócio de alimentação. Legal. E como é que a gente vai fazer o próximo crescimento? Se a gente vai trazer um outro sócio, se a gente vai trazer um sócio financeiro, um sócio estratégico. Então a gente está se moldando a ser uma empresa mais nesse sentido, preparada para receber outros tipos de contribuição num formato diferente daquele que foi o formato lá de trás, onde a gente trazia sócios externos e integrava dentro de uma operação, né? Então acho que faz parte da evolução e da vontade de estar aqui por mais 70 anos, né? Fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é desenvolver produtos novos com um olhar muito curioso e muito diferente, e se colocar desafios que são muito grandes para serem superados e resolvidos. Então esse é o nosso conceito, e eu acho que é o que trouxe a gente até aqui, e é o que todo mundo deveria ter, né? Então, voltando aí para o teu público, né? Do cara que é empreendedor, você tem que construir um negócio que vai crescer e vai se desenvolver pensando lá na frente, né? Lógico que você tem que... um empreendedor tem que matar um leão por dia para ir sobrevivendo e chegando na próxima fase. Mas você tem que pensar que aquilo que você está construindo é para durar um longo tempo. Porque aí você vai fazer as trocas certas dentro das trocas difíceis que você tem para fazer no dia a dia, né? E para o executivo de uma forma geral, né, é saber que ele tem que estar dentro do ambiente onde ele possa dar o melhor de si. E esse ambiente pode estar estruturado de N formas, né? Pode ser uma startup, pode ser uma empresa, um empreendedor pequeno que está começando, onde ele vai ter mais espaço e menos estrutura. Pode ser numa empresa que é mais organizada, que tem as coisas melhor definidas, mas de repente não tem tanto espaço. Então eu acho que é você achar o lugar onde você consegue dar o melhor de si. E a empresa tem que buscar pessoas e criar para elas um ambiente onde elas possam dar o melhor de si, né? Então eu acho que é uma parceria como outra qualquer, de você criar um ambiente onde você possa desenvolver as coisas do jeito que você acredita, mas que façam sentido para mais gente do que só você, né? Senão fica difícil. Golaço. Muito bom, Marcos. Cara, aula de governança, muito maneiro. Certamente vou te chamar para um outro quadro que a gente vai bolar aí,
para trocar uma ideia um pouco mais aprofundada sobre técnicas disso. Acho que vai ser bem legal. E pessoal que está escutando aqui do Papo de CEO, cara, por favor, curtem, compartilhem, deem like aí pra gente proliferar esse tipo de conteúdo. Marcos, obrigado demais aí por você participar do Papo de CEO. Acho que foi muito rico, acho que você trouxe muito conhecimento prático desse processo que você vive aí intenso de transmutação de uma empresa. Eu acho que isso é muito legal, porque dá para ver visivelmente que você passou por estágios e que você está num nível muito alto em termos de investimento em tecnologia, de querer olhar para o futuro. Cara, isso é muito legal. Queria te dar a palavra aí para você deixar um último recado, uma dica. A gente sempre pede uma dica do CEO que está aqui para a galera que está no segmento, que está atuando aí lado a lado com você, mas que com certeza vai escutar esse podcast e quer escutar, de repente, uma palavra que vai dar uma virada de chave ali nos negócios deles. Dario, antes de mais nada, eu queria agradecer esse bate-papo com você, foi muito legal mesmo e estou disposto aí a gente continuar essa conversa na frente. E eu acho que a mensagem que eu deixo é que você tem que sempre construir o seu sonho, né? E esse sonho você tem que ir moldando ele ao longo do tempo de acordo com aquilo que você acredita. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita e àquilo que você é. Mas você tem que também dar o espaço para ouvir os outros e incorporar visões diferentes das tuas na construção do seu negócio e da sua vida. Então, assim, valorize aqueles seus valores mais importantes, aquelas coisas que te definem quem você é, mas ao mesmo tempo dê espaço para opiniões que são diferentes da tua e pelo menos se dê o trabalho de ouvir de verdade e fazer sem julgamento uma análise do que uma visão diferente da tua está trazendo para a construção do teu sonho. Eu acho que para mim é isso que define toda pessoa que quer efetivamente fazer alguma coisa grandiosa e mudar o mundo. E se cada um de nós puder fazer um pouco mais disso e deixar menos para os outros a responsabilidade de mudar as coisas, eu acho que a gente vai viver num lugar muito melhor, porque ele vai ser muito mais parecido com aquilo que a gente deseja para si e para aqueles que a gente ama. Então, eu acho que temos que ter essa responsabilidade de construir junto, e isso passa por estar fiel às suas crenças, mas ao mesmo tempo também saber incorporar aquilo que é diferente do que você pensa. Cara, golaço. Gente, depois dessa não tem nem mais nada o que dizer. Marcos da Dash, cara, muito obrigado. Fiquem ligados aí no próximo episódio do Papo. E, de verdade, quero escutar o que vocês acharam sobre isso. Marcos, certamente vou voltar a falar com você. Acho que tem muito conteúdo aí rico que você pode trazer. Até a próxima. Meu muito obrigado e vamos nessa.